Olá, pessoal, eu sou a Mariana Negrão e para mim é um prazer muito grande estar aqui nesse terceiro meeting internacional com tantos professores renomados, podendo compartilhar aqui de dentro da minha casa um pouquinho do meu conhecimento com vocês. E é uma honra fazer parte desse time aí do FISEP, parabenizar o Marcelo Tozon e toda a equipe por esse evento incrível. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante, tá bom? Então, os meus contatos estão aí no Instagram, para vocês, caso queiram depois conversar um pouquinho, estarei à disposição, tá certo? Eu vou falar hoje sobre microagulhamento, claro, não poderia ser diferente, e vou falar sobre vitiligo. Será que temos base científica para aplicação do microagulhamento no vitiligo? Como anda a literatura? Quais são os avanços dos últimos anos? Será que é uma técnica que dá para a gente associar? Quais os riscos que a gente corre? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso hoje, tá bom? Então, vamos lá. Já estou aí meus slides no clima de Natal, porque estamos aí bem pertinho do Natal, então eu escolhi esse tema para deixar a aula mais leve e mais alegrinha, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, antes de entrar no meu assunto propriamente dito, e eu falo sempre isso nas minhas palestras e nos meus cursos, né, é que a gente tem que ter uma coisa chamada vigilância epistêmica. A gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, em tudo que a gente lê, em tudo que a gente ouve, e a gente também não pode deixar ser moldado pelos nossos professores, e eu sou uma delas, e estou fazendo um convite para que você não permita que eu faça exatamente isso que está aí na imagem aí com a sua mente, né? Caso você tenha as mesmas convicções que eu após a palestra, muito bem, mas caso não, que bom também. Cada um de nós tem o livre-arbítrio de escolher no que quer acreditar, baseado na literatura científica, que é sobre isso que eu vou falar, e que a gente não siga aí, como a gente diz o ditado, a boiada, né? Mas que a gente tenha um pensamento crítico, que a gente saiba questionar os nossos professores sobre essas informações, de onde elas vieram, analisar criticamente esses artigos e só aí tomarmos a nossa decisão em relação às terapêuticas que a gente coloca dentro do nosso consultório, em relação a como a gente trabalha com essas terapêuticas, independente de quais sejam elas, tá certo? Então, o meu convite inicial é que para vocês tenham um pensamento crítico, que vocês não permitam serem moldados, engessados aí, nem por mim, nem por nenhum outro professor, e que a análise crítica, tanto dessa palestra como de todas que vocês venham a assistir, prevaleça e que vocês consigam tomar a atitude que desejam tomar dentro dos consultórios de vocês, pautado aí numa análise crítica e na base científica, tá certo? Então, é assim que eu abro a minha palestra, ok? Por que eu estou falando isso? Porque hoje se fala muito sobre estética baseada em evidências, né? Então, se fala muito sobre a literatura científica, sobre a importância do artigo científico, se fala muito sobre a prática baseada em evidência no geral, né? E é algo que eu gosto de estudar bastante, é algo que eu trago para os meus cursos e é algo que eu levo para os meus alunos, né? Então, quando a gente fala em prática baseada em evidência, em estética, no caso aqui, que é o tema, né, dessa área mãe aí, que nós estamos falando, nós falamos em levar para dentro do nosso consultório algo que tenha uma evidência científica. Então, nós vamos alinhar, nós vamos juntar a prática profissional com a ciência, né? E colocar em prática no nosso consultório apenas técnicas e conceitos que tenham uma evidência científica já bem estruturada. Então, quando a gente olha aí esse slide, a gente vai ver esses 4 pilares que eu tenho massacrado bastante, que é a segurança, acima de tudo. Então, nós não podemos fazer nada com o nosso paciente que não seja seguro, que não seja adequado, que não seja, que não vá colocar a vida desse nosso paciente em risco, né? Então, a primeira coisa é trabalhar com questões de segurança, com equipamentos registrados, com equipamentos com teste do Inmetro, caso seja necessário, né? Com cosméticos aí seguros e uma série de outras questões. Então, a primeira coisa a gente tem que trabalhar, então, com segurança. O segundo ponto que a gente tem que ter é a eficácia. Eficácia é
a comprovação de que aquela tecnologia funciona. E isso vem da onde? Dos artigos científicos. Então, esses artigos, eles vão provar para nós se essa tecnologia oferece resultado ou não. Então, por exemplo, quando nós falamos de microagulhamento, nós falamos de produção de colágeno também, é uma das vertentes, né? Então, hoje nós temos diversos artigos na literatura que provam que nós temos realmente uma produção de colágeno após essas sessões, né? Então, isso já está embasado com análises histológicas, com estudos feitos em humanos, né? Então, com ensaios clínicos randomizados duplos cegos, nossa, esses nomes, né? Então, quando a gente fala de ciência, a gente também fala, pessoal, da qualidade desses artigos, né? Então, nós temos artigos feitos em vitro ou experimentos feitos em células. Depois nós temos os estudos de caso, temos as séries de caso, depois vamos subindo essa pirâmide, o nível de evidência, vamos para os ensaios, né, os ensaios com placebo, randomizados, depois vamos para revisões sistemáticas, meta-análises, enfim. Então, nós temos uma evolução da qualidade dessas pesquisas. Isso a gente tem visto aí em relação à própria vacina que está para ser lançada, né? Então, como que essa pesquisa é feita, de que forma ela é conduzida, é isso que nos dá garantia de ir lá na fila tomar vacina ou não, não é? Então, aqui é a mesma coisa. Então, o que vai garantir se a gente vai utilizar esse recurso ou não, se eu vou comprar esse equipamento ou essa tecnologia, é a eficácia. É uma comprovação pela ciência de que vale a pena investir nisso, porque vai dar resultado, certo? Então, isso é um ponto importante, né? E depois a gente tem a eficiência. O que é eficiência? É conseguir um resultado com baixo custo, com bom lucro em pouco tempo, né? Então, não adianta, por exemplo, ser um recurso que dê resultado, mas que eu precise ficar 3 horas com o paciente na maca, né? Isso não é eficiente, isso é custoso, isso é oneroso, isso não vai ter um retorno financeiro muito legal para mim. Então, também como profissional, para eleger um recurso, preciso pensar se vale a pena para mim, para o meu público, para o meu perfil, para o meu consultório, colocar aquele recurso ou não, tá certo? E, por fim, a efetividade, meu público aceita esse recurso, meu público gosta desse recurso, qual é o retorno que eu tenho dessa população, né? Então, isso também é bastante importante. Então, isso tudo aqui vai fazer com que eu decida, Mariana, e que deveria ser o que você faz também, escolha se você vai ou não utilizar esse recurso, tá bom? Então, aqui no caso, nós vamos falar de microagulhamento. Nós já sabemos que ele tem segurança, nós já sabemos que ele tem eficácia para muitas coisas, vamos discutir hoje sobre o vitiligo. Já sabemos que ele é eficiente e já sabemos que ele tem efetividade. Então, hoje nos falta ver se para essa alteração que nós estamos conversando, que nós vamos conversar, se ele vai ser ou não uma opção sua de escolha, tá certo? Então, isso é bastante importante, não é simplesmente, eu tenho um paciente, eu vou fazer um teste aí e eu vou aplicar para ver se dá resultado. A gente está estamos lidando com vidas, somos profissionais da saúde e, portanto, precisamos ter responsabilidade e trabalhar pautados aí na ciência, tá certo? Então, isso é estética baseada em evidência. Aí nesse QR Code tem o artigo para vocês darem uma lidinha, vale a pena aprofundar. Não é dos assuntos mais gostosos, mais deliciosos, mas certamente é algo que vai ser um diferencial aí na formação de vocês, tá certo? Bom, então nós vamos falar sobre o vitiligo, né? O vitiligo é uma doença que hoje está tendo bastante destaque. Nós temos hoje modelos já que levantam aí, mostram para nós, na verdade, essa alteração, essa patologia da pele. Então, hoje já não é uma coisa tão escondida, né? Nós temos um astro aí da música, o Michael Jackson, que era um símbolo aí da doença também, que infelizmente não está mais entre nós, mas é uma doença que grande parte da população conhece ou já ouviu falar por conta desses ícones aí, né? Então, é uma patologia que não é tão frequente, mas que comparado com as demais, né? Mas que bastante clientes podem desenvolver ou profissionais que se deparem com esses pacientes e fiquem pensando como tratar e o que é possível ser oferecido para esses pacientes, tá certo? Então, o vitiligo acomete em torno de 2% da população mundial, geralmente entre a segunda e a terceira década de vida.
pode aparecer em crianças também de uma forma um pouquinho diferente, mas geralmente ele se manifesta a partir da segunda e da terceira década de vida, tá bom? Ela é considerada uma hipomelanose, né? Com uma causa ainda desconhecida, ela é considerada adquirida e multifatorial, tá certo? Então, são vários fatores que estão envolvidos aí no surgimento do vitiligo. A gente vai conversar um pouco sobre essas teorias, tá certo? Outro ponto bastante importante é que o vitiligo não escolhe raça, não escolhe gênero, não escolhe idade nem classe social. Ele tem uma predileção por determinadas faixas para o início dos seus sintomas, mas infelizmente não há essa caracterização. Então, é uma doença super democrática, pode pegar qualquer pessoa no mundo inteiro. Nós não temos dados reais ainda do Brasil sobre quantas pessoas nós temos com vitiligo, mas sabemos que em nível mundial, em torno de 2%, o que não é algo muito expressivo, né? Quando comparado com outras disfunções, tá certo? Aqui tem algumas literaturas também, de onde eu tirei aí essas informações. Além disso, é uma doença que cursa com os transtornos emocionais bastante grande, né? Em função de terem essas alterações estéticas visuais, a gente acaba tendo algumas questões de preconceito, de bullying, de isolamento social, e isso é bastante complicado. Imagina um jovem em torno de 20 anos começar a manifestar o vitiligo, ou com 30 anos, no pico de sua atividade profissional, isso às vezes acaba sendo algo que gera um pouco de desconforto. As pessoas ainda têm uma questão de preconceito bastante grande, né? Estamos aí discutindo muito sobre isso, sobre aceitação, a fuga daquele padrão do que é perfeição, do que é ser bonito. Hoje, graças a Deus, temos modelos aí com vitiligo estampando capa de revista, então as coisas estão caminhando, né? O mundo está evoluindo um pouco, ainda a passos de tartaruga, mas graças a Deus estamos tentando evoluir nesse sentido, tá certo? Temos algumas teorias, né, para o desenvolvimento dessa patologia, né? Então, nós temos uma teoria que está relacionada com a questão autoimune, né? Uma teoria relacionada com uma alteração, uma lesão, uma destruição dessas células, e também uma teoria chamada de teoria neural. A gente vai ver um pouquinho do que pode causar aí e por que essas manifestações estão relacionadas com o surgimento então, do vitiligo. A primeira teoria é a teoria autoimune, isso porque grande parte das pessoas que desenvolvem o vitiligo também possuem associação com outras doenças autoimunes, sendo a tireoidite Hashimoto uma das mais comuns, né? Então, além disso, há uma presença de autoanticorpos, né, nesses pacientes e uma capacidade de destruição dos melanócitos. Então, o próprio paciente começa a destruir os seus melanócitos. E o fato de ser uma doença que responde de forma positiva a corticoides, né, a terapias com essas medicações, então também é um indício de que nós teríamos um componente autoimune para o desenvolvimento da doença, tá? Então temos uma outra teoria que está relacionada com uma teoria neural, onde em alguns pacientes começa num névoalo, outros pacientes com algumas substâncias que acabam destruindo essa melanina, e também temos um mediador químico que está envolvido nessa destruição, tá bom? E também tem uma teoria que é a citotóxica, com o uso de algumas substâncias, como a hidroquinona, muito conhecida dos profissionais de estética, que pode ser uma destruidora de melanócitos e, a partir daí, iniciar também um quadro nesse sentido, tá certo? Então, tem alguns outros fatores, como a deficiência de alguns fatores de crescimento de melanócitos, né? Alguns defeitos intrínsecos na estrutura e na função dessas células. Também é uma teoria genética, onde há uma relação de alguns genes aí com esses pacientes. O estresse oxidativo por uma alteração de mitocôndria também foi citado por alguns autores, certo? Para explicar esse possível processo aí de despigmentação da pele. Essa pele, ela começa a perder a cor. Em alguns casos, perde 100%, evoluindo para uma acromia, né? Então, alguns autores aí para vocês que falam sobre esse aspecto todo celular e imunológico, que é extremamente complexo. Então, só para explicar cada uma dessas teorias,
eu teria que ficar aqui uns 3 dias e não é a proposta. A proposta é que a gente converse um pouco sobre o microagulhamento, tá certo? Então, eu vou me focar mais aqui para vocês entenderem essa doença e depois a gente poder discutir um pouquinho sobre essa questão do microagulhamento, ok? Algumas características clínicas, né? O que eu observo nesse paciente? Então, a gente percebe essas máculas, né? Essas manchas, né? Brancas, nacaradas, né? De diferentes tamanhos e formas, tá? Que aumentam de forma centrífuga, ou seja, do centro para a periferia. Então, elas começam pequenininhas e vão aumentando a partir do centro. Costuma pegar bastante cabeça e membros e pode também pegar áreas genitais, tá? Muitas vezes começa na área genital, com uma pequena manchinha, e aí podem se espalhar, tá? E o diagnóstico hoje ainda é basicamente clínico. Claro que pode ser feito alguns outros testes, mas é um diagnóstico bastante visual, bastante clínico, tá? Não tem um exame específico para identificar, né, para dizer, isso é vitiligo, mas essa questão da clínica, com a história e com as características aí físicas e até uma luz de Wood que dá para a gente avaliar e perceber bem a diferença, é bastante utilizado pelos profissionais para fazer o diagnóstico da patologia, ok? Então, muitos acham que o vitiligo é a mancha escura, mas na verdade o vitiligo é uma hipomelanose, é uma mancha clara, é a perda desse pigmento, ok? Bom, então, como característica clínica dessa pele, a gente vai ter uma redução em número e em função desses melanócitos, tá certo? Então, a gente começa com uma perda de função e depois vai para um número diminuído, ou seja, uma destruição desses melanócitos, tá certo? E dessa forma, essa pele, ela perde completamente a sua proteção contra a radiação ultravioleta, o que torna essas pessoas bastante suscetível a melanomas, a problemas de câncer de pele, não melanoma também, que está bastante associado, e na literatura nós também temos vários artigos que vão evoluir aí, que vão mostrar essa evolução, tá certo? Então, aqui a gente tem os melanócitos ativos, né? Então, numa pele normal, numa pessoa com vitiligo, eu vou tendo esses melanócitos que vão ficando inativos, que vão parando de produzir essa melanina, e por fim, num vitiligo avançado, eu vou ter a destruição completa, né, desses melanócitos, e aí a gente acaba tendo uma perda dessas células e ausência de localização, tá certo? Então, quanto mais precocemente a gente intervir, mais a gente consegue um bom resultado na terapêutica, porque eles ainda estão inativos, né? Eles estão aqui, então eu posso acordar esses melanócitos para que eles tentem produzir melanina, né? E a camada, a partir do momento que na camada basal eu já não tenho mais essas estruturas, apenas com implante, né, com células, onde eu vou retirar as células de um lugar, tentar fazer esse implante de melanócito